Plutão, nome do deus romano, do mundo subterrâneo e da morte, o equivalente romano do grego Hades. É o planeta mais distante do Sol. Embora seja uma divindade sinistra, Plutão não era, em contraste ao regente do mundo subterrâneo na tradição cristã, um caráter totalmente demoníaco. Plutão não foi descoberto até 1930, mas a existência de uma divindade subterrânea é muito difundida na mitologia mundial. Na Mesopotâmia, o regente da morte e do mundo subterrâneo era a deusa Erésquiga, a rainha do grande inferior. Pesquisem, vocês irão encontrar coisas interessantes sobre ela. Diferentemente dos seus pares romano e grego, Erésquiga era uma figura infeliz que ressentia de uma exclusão das divindades do mundo superior e agonizava sobre o destino de almas tão infelizes que morriam na primeira infância. Em um relato, ela seduziu sexualmente Nergal, o Marte mesopotâmico, com quem depois veio a se casar. Também está associada a canais de irrigação. Bem-vindos ao canal Astrologia, um espaço para elaborarmos juntos e estudarmos juntos a astrologia. Este vídeo sem cortes e sem interrupções. Estou fazendo aqui ao vivo no canal da minha empresa, Mittelalter Taberna, do meu empreendimento, no qual eu idealizei em 2007. E desde 2007 venho abrindo espaços para astrologia, para conhecimentos esotéricos e tudo mais dentro da taberna. Afinal de contas, a taberna é um local para que a gente possa nos encontrar, conversar, sem as interferências dos mundos que nós estamos permeando. Aqui é um mundo onírico, um mundo onde vocês largam toda essa rotina que vocês têm e vêm para cá tomar um hidromel, sorver de um bom vinho. Abro espaço para que vocês falem das suas histórias, me contem sobre suas jornadas. Afinal de contas, desde 2007, nós temos um grande caminho percorrido até o dia de hoje. E assim estou aqui hoje, na quinta-feira astrológica, na Mittelalter Taberna, para falar alguma coisa sobre Plutão. Vamos falar sobre Plutão por quê? Porque nós vamos ter agora, no dia 11 de fevereiro de 2021, nós vamos ter uma grande conjunção. Nós chamamos isso de um grande estélio. Um grande estélio no signo de Aquário. E o signo de Aquário nos traz uma série de descrições, arquétipos, modelos, palavras-chave que vão montar o grande geograu da astrologia. Uma parte dos 12 signos, nós teremos que ter uma atenção muito especial. Que parte seria essa? Justamente a parte relativa à 11ª casa no mapa astrológico, a parte relativa ao signo de Aquário e a parte relativa na qual nós devemos contextualizar nos dias de hoje. Tudo aquilo que foi construído pelos grandes astrólogos da humanidade, desde tempos primórdios que nós temos registros, sejam em escrituras, sejam em obras secretas, sejam em artigos que só algumas ordens mais veladas ou mais hermeticamente montadas, né, são acessíveis às pessoas. Mas eu acredito que com o advento da astrologia, percorrendo todo esse caminho dentro da internet, vocês podem conseguir
bons canais que vão falar algo referente ao que está escrito em uma enciclopédia astrológica, onde concatena centenas de astrólogos ao longo do tempo. Então, um trabalho tão bem feito desse, que é uma enciclopédia astrológica da Macron Gold, que é a editora desse livro, concatena uma série de conhecimentos que são bem pertinentes à base da astrologia, à base arquetípica da astrologia. Então, continuando, Plutão completa uma órbita ao redor do Sol a cada 247,69 anos. Ou seja, a cada 247 ou 248 anos aproximadamente, o Plutão retorna ao seu ponto de origem. É o equivalente a um ano de vida de um ser humano. Então, enquanto o Sol demora 12 meses para percorrer o caminho da eclíptica até voltar ao primeiro ponto inicial, o qual foi observado, Plutão, nesta mesma condição, demorará 247 anos. Então vocês compreendam que Plutão, ele possui uma capacidade de nos trazer um arquétipo que, além de ser lento, ele só entra na questão astrológica no século XIX. Porque até então, como eu disse antes, Plutão não havia sido descoberto ainda. E o que significa esse tempo todo que eu acabei de citar? Significa que ele permanece mais de 20 anos em cada signo desse zodíaco. Ou seja, ele vai passar 20 anos em cada um dos 12 signos: Áries, Touro, Gêmeos e assim por diante. Por isso, uma geração inteira nasce enquanto Plutão transita em cada signo. Então, vejam que aqui a astrologia nos mostra que a geração ela compreende 2 décadas. E 2 décadas representam 20 anos. Então, Plutão considera que a cada 20 anos nós temos uma nova geração completamente diferente daquilo que ela foi antes. Porém, na psicologia moderna também as gerações podem ser divididas em 5 anos aproximadamente, porque a cada 5 anos, com o avançar das tecnologias e o avançar da estrutura social se corrompendo a alguns valores, ou então se aliando a outros valores, nós estamos construindo muito rapidamente uma sociedade. Então, na psicologia moderna, a cada 5 anos, nós vamos ter aproximadamente uma geração vindo diferente da anterior. Certo? É assim que eu enxergo, é assim que eu vejo, e é assim que eu vou considerar, né, a nossa premissa. Por isso, uma geração inteira nasce enquanto Plutão transita em cada signo, segundo a enciclopédia astrológica. Disse que Plutão rege Escorpião. Um relacionamento que indica uma similaridade entre as características de Plutão e Escorpião, e o signo Escorpião. E hoje, nessa noite chuvosa, com relâmpagos e trovões, é que eu apresento este tema de Plutão dentro do cenário desse grande arquétipo que está ocorrendo, a grande conjunção, o grande stellium em Aquário. E aí vocês vão me perguntar com certeza, mas Plutão não está em Aquário? Sim, vocês estão certos, Plutão não está em Aquário. Plutão ainda percorre pelo signo de Capricórnio. Mas isso pouco importa. Na real, se você está calculando pela astrologia tradicional ou a astrologia védica, isso pouco importa. É isso que você tem que colocar em mente. E não ficar condicionado a um tema astrológico. Vou estudar a astrologia védica e aquilo é o certo e vocês não sabem de nada. Não seja tolo. Não seja tolo.
E assim, continuando, Plutão em Capricórnio foi aquele astro, ou aquele elemento, ou aquele planeta, caso vocês não tenham entrado no mimimi de Plutão ter saído, né, da nossa estrutura planetária e considerado um planeta não, dispensando essa ignorância, Plutão, ele como um dos mais lentos a transitar dentro do nosso mapa, ele ficou fixo no signo de Capricórnio, onde nós podemos muito claramente, nos últimos 16 anos, porque Plutão ele percorre 20 anos no signo, então nos últimos 16 anos a gente pode entender a transição entre quem foi Plutão ao entrar no signo de Capricórnio e permanecer esse tempo em Capricórnio, que serão 20 anos, a partir da sua data de entrada. Então nós vamos ter Plutão trabalhando 2 gerações. Em cada signo, Plutão vai trabalhar 2 gerações. Então ele vai dividir o signo em 2 metades. A metade que é a geracional anterior, que é de onde vem, de qual característica, de qual arquétipo, de qual energia, ou seja, de qual estrutura Plutão está vindo para ingressar nesta dualidade, que são as 2 gerações pelas quais eu estava falando, que Plutão rege durante um ciclo. Ficou claro isso? Vocês entenderam isso? Se não, volta o vídeo e assiste de novo, porque vocês vão entender melhor. E ouçam com calma, não adianta ficar ouvindo eu falar e fazendo outras coisas, lavando louça e tal. Olhem para a câmera, prestem atenção, abram o mapa, dediquem um tempo para estudar astrologia. A astrologia não se estuda fazendo outras coisas. Por isso é que eu demorei tanto, para estudar um tema que se chama polaridade dentro da astrologia. Enfim, mas isso aí nós vamos falar em outro momento. Bem, então, como eu estava dizendo, como homônimo mitológico, Plutão está associado à morte e a assuntos secretos. O mundo subterrâneo está associado à sexualidade, à sedução sexual. Isso por causa da sua associação com Erisquícalo. Pesquisem este nome e vocês vão entender como é que se constroem os arquétipos dentro do conhecimento da astrologia. Não há uma desconsideração absolutamente com nada na qual foi descrito em seu momento e tempo, Saturno. Então, para estudar astrologia, nós temos que romper alguns paradigmas, porque dentro do próprio conceito, dentro do próprio arquétipo, podem haver, a priori, uma percepção de contradição dentro das energias. Por isso que muitas pessoas acham que Capricórnio é masculino. Por isso que muitas pessoas acreditam que existe a polaridade entre masculino e feminino dentro da mandala astrológica, mas não existe. Porque o seu oposto complementar, exemplo, do primeiro signo, Áries e Libra, eles 2 são masculinos. Então, nessa polaridade visual que nós temos de oposição, é a mesma carga, é a mesma energia, é o mesmo arquétipo. Assunto também para outro momento. Mas voltando a Plutão, e vocês vão entender com paciência por que é que eu estou trazendo tudo isso nessa introdução. Por que essa introdução irá compreender um pouco mais de 50% do tempo que eu vou falar de astrologia hoje. Porque julgo ser muito importante nós falarmos de conceitos, nós mostrarmos nossas referências, aquilo que a gente constrói o nosso saber. Então, a quem tem paciência, né, ao iniciado, que busca nas palavras, nos atos e na realidade a verdade. O princípio mais básico que caracteriza Plutão é a transformação. Por exemplo, processo de mudança de lagarta para borboleta. Nem vou precisar gastar tempo falando sobre essa metamorfose e as diversas formas pela qual
várias ciências, vários conhecimentos expressam essa transição. Vou me ater a não gastar esse tempo, porque creio que vocês saibam muito sobre isso. É uma metáfora. Para quem não sabe, pesquisa o que é metáfora. É por isso que a morte é associada a Plutão. O velho precisa morrer para ser transformado no novo. Como o signo de Escorpião, Plutão também representa intensidade e extremos. Embora vários planetas estejam associados a uma ampla série de atividades e objetos, também representam, quando encontrados num mapa natal, diferentes partes da psique. Plutão representa a vontade, como na inclinação ou disposição de uma pessoa, no sentido dos instintos básicos da vida. O sexo e a agressão, a parte do self, que atravessa as circunstâncias exteriores e remete a assuntos da vida e morte. Portanto, a sua localização no mapa natal, Plutão mostra como uma pessoa expressa e expressando esses instintos. Plutão pode também indicar um desejo de controle e domínio. Então vocês imaginem as gerações que são regidas por Plutão. Por exemplo, a geração de Escorpião. Quem tem Plutão e Escorpião no mapa natal comunga desta observação. E quem tem Sagitário também, claro, né? Quem tem Plutão e Sagitário, obviamente, está entendendo até melhor do que eu estou falando do que quem nasceu na geração anterior. Isto eu tenho certeza absoluta. Porque Plutão em Sagitário busca algo sobre filosofia, no qual Plutão em Escorpião está um pouco mais preocupado na relação de vida e morte, na relação de estar, de se expressar, de compreender, de buscar, da profundidade das coisas, né? Vou tomar um pouco de água aqui. Pois é. Embora vários planetas estejam associados a uma ampla série de atividades e objetos, também representam, quando encontrados no mapa natal, diferentes partes da psique. Plutão representa a vontade, como na inclinação ou na disposição de uma pessoa, assim como eu falei. Então percebam que eu repeti isso para te dizer que, para que a gente possa analisar este stellium que está ocorrendo no céu, nós vamos ter que nos ater a essa parte da psique que eu acabei de citar para vocês. Quem está entrando agora, quem viu agora o que eu estou falando, não vai entender absolutamente nada. E eu vou pedir que repita tudo, que assista desde o início. Porque se você recortar o que eu estou falando, nós vamos ter um problema. Ou se perguntar uma idiotice. A idiotice é aquilo que eu acabei de falar, a pessoa repete e pergunta de novo. Estou zoando. Não é? Então, continuando, vocês podem adquirir esse livro para ajudar no conhecimento da astrologia nas questões mais conceituais. Então agora, observando como que eu enxergo, né, as nossas características planetárias, Plutão é aquele que está ali, colocado em uma posição estratégica no signo de Capricórnio. E agora, dia 11 de fevereiro, todos os planetas que compõem esse stellium fizeram uma conjunção recente com Plutão. Eu digo recente porque esses planetas são rápidos, possuem trânsitos mais rápidos do que o próprio Sol, do que, por exemplo, a Lua, do que Marte, do que Vênus. Rápidos, muito mais rápidos do que o próprio Saturno.
Bom, porque o ponto de partida de tempo e espaço é Saturno, como sempre. Então Saturno vai limitar e vai transformar a percepção. Essa que é a questão. Então quando Saturno se envolve em algum estélio, ele exatamente trata dessa questão. Essa percepção de tempo e espaço. E daí, cada um dos outros, ou cada um dos demais astros que estão envolvidos nesse estélio, possui sua própria peculiaridade. E aí assim, Mercúrio tem a sua própria peculiaridade. Então todo o ciclo de Mercúrio deverá ser visto por nós para que a gente possa compreender qual é o papel de Mercúrio dentro desse estélio, sendo que em pouco tempo ele fez uma conjunção com Plutão. E pesquisem também sobre o que é uma conjunção com Plutão, ou uma conjunção entre dois planetas na astrologia, que isso tem um significado de modificação de interpretação bastante relevante para este conhecimento. Então, quando o Mercúrio faz essa última conjunção com Plutão, em menos de 2 meses, ou seja, de novembro de 2020 até hoje, fevereiro de 2021, nós tivemos uma conjunção de Mercúrio com Plutão, de Marte com Plutão, de Vênus com Plutão, da Lua com Plutão, do Sol com Plutão. Então, considero bastante relevante observar o movimento que Plutão percorreu dentro de sua geração, porque como ele é o mais lento, ele vai marcar muito mais o momento e o tempo, o ponto onde ele está passando. Então uma conjunção de 1 grau com Plutão em um mapa natal é bastante relevante. E eventos que ocorrem dentro desse 1º grau em Plutão é muito mais do que relevante. Por isso que eu instigo vocês a observarem algumas datas, alguns movimentos da humanidade que culminaram em alguma relação de aspecto com Plutão em ângulo menor do que 1 grau. Seja a Lua, seja um ascendente, seja uma quadratura de um Marte com Plutão. Não importa qual é o objeto que você esteja olhando. O que importa é relacionar ao grau próximo ao 0 de Plutão. E levando, claro, em consideração o Sol, a Lua, o ascendente e o regente do ascendente, que é o regente do seu mapa. E esses 3 planetas, quando fazem algum aspecto com Plutão em menos de 1 grau, anotem essa data. E assim acontece também com eventos mundiais, com países, com eventos que ocorram, né, dentro da sociedade, como guerras, né, revoltas, revoluções, invenções, grandes invenções. Né? Bem, aí vai ficar muito a critério de vocês qual caminho irá percorrer para essa pesquisa. O que eu quero concluir é que nós, a partir de hoje, a partir de agora, nós tenhamos muito mais responsabilidade e muito mais observação ao ciclo de cada um dos planetas que estão envolvidos em mistério. Porque nós ali não estamos falando de apenas um aspecto, de apenas um evento. Nós estamos falando de o evento para cada um que está envolvido dentro deste grande evento que é o estélio. Então eu tenho que considerar a importância do ciclo solar, eu tenho que considerar a importância do ciclo de Mercúrio, eu tenho que considerar a importância do ciclo de Vênus, eu tenho que considerar a importância do signo de Aquário. Signo, sinal, símbolo. Não se atenham aos pequenos detalhes apenas neste momento, porque os pequenos detalhes são regras. Nós vamos nos ater aos ciclos, aos grandes ciclos que estão ocorrendo com os planetas que estão envolvidos nesta grande conjunção. Isso vai despender muito mais tempo, muito mais dedicação
de quem se propõe a estudar astrologia, porque você vai ter que saber do ciclo de todos os planetas que estão envolvidos em um estélio para que você possa interpretar com segurança um estélio. Eu digo segurança é na questão dos assuntos. Esta é a segurança. São os assuntos que envolvem aquilo. Porque são 12 temas que nós tratamos na astrologia. 12 grandes arquétipos. E esses 12 grandes arquétipos se subdividem em duas partes, 3 movimentos e 2 pares de visões. Assim sendo, convido vocês a divulgarem o canal Astrologia no YouTube e acompanharem os próximos vídeos e também participar do Instagram, @canal Astrologia. Sigam o Mago da Taberna e Mittelalter Taberna. Muito obrigado por vocês estarem participando hoje aqui desta quinta-feira astrológica, na noite de astrologia na taberna, que ocorre em algumas quintas-feiras. Antigamente uma quinta-feira sim, uma quinta-feira não. Hoje, só quando eu quero. Por quê? Nós não temos mais como trazer convidados na taberna, infelizmente, mas a partir de agora nós iremos começar com um ciclo de convidados, os quais eu irei trocar algumas informações e aprender um pouco mais com quem está também estudando junto e compartilhando esse conhecimento da astrologia. Gosto muito de estudar novos temas e de debater novas ideias. Então, eu convido vocês a comentar aqui embaixo do vídeo os assuntos que vocês gostariam de abordar numa sessão astrológica, ou em um grupo, ou então em uma noite astrológica, ou até que eu possa produzir um vídeo sobre isso, caso vocês queiram. Agradeço a presença de vocês e não deixem de visitar a Mittelalter Taberna. É verdade.